Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Arte em Tecnologia. E a dúvida de hoje é a seguinte: é possível consertar memória RAM? Será que dá? E a resposta é simples, porém evasiva. Depende de cada caso. Então, a memória, ela é composta por uma placa e ela tem nessa placa soldados aqui, ó, os chipzinhos, falando bem simples, tá? Usando uma linguagem bem simples. Existem os chipzinhos de memória. Cada um contém uma certa quantidade em megabytes. Se você tiver uma memória de 4 GB, você vai pegar 4.096 megabytes e vai dividir pelo númerozinho de chipzinhos que tem aqui. Cada chipzinho desses aqui vai conter a quantidade que você encontrou. Faz a conta aí. Pega a sua memória, pega a quantidade em GB que ela tem. Se tiver 2 GB, multiplica 2 vezes 1024, né? Lembra, 1 GB é 1024. 2 vezes 1024, 2048. Pega esses 2048 mega e divide pelo número de chipzinhos que tem aqui. Então, cada chipzinho desse vai conter essa quantidade em megabytes de memória. Então, tem a placa, tem os chipzinhos de memória e tem os contatos aqui. E, claro, né, alguns componentezinhos. Vou colocar uma foto mais aproximada para vocês poderem ver certinho. Aí tem alguns componentes que tem no entorno. Esses componentes também fazem parte, né, desse circuito eletrônico todo aí. E aí tem que ver qual é o problema da memória. Por exemplo, colocou a memória lá no computador, ela não está detectando. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma limpeza dos contatos. Então pega uma borrachinha, borracha de apagar lápis, passa aí nesses contatos, passa um pincelzinho ou uma escovinha de cerdas macias limpo, retira esses farelinhos de borracha que vão ficar, testa de novo. Funcionou, resolvido o problema. Não funcionou, pode experimentar lavar ela com álcool isopropílico. Pega o álcool isopropílico, joga nela aí, ou joga numa escova, limpa, um pincel limpo, passa em toda a memória aí. Se não tiver mais na garantia e quiser arrancar esses selinhos aqui, né? Arranca eles porque atrás deles acumula muita sujeira. Lava ela aí com álcool isopropílico, deixa secar um bom tempo no sol. Se não tiver sol, espera um dia com sol para fazer isso, de preferência. Se não tiver como, pega um secador de cabelo aí e seca ela assim forçadamente. Cuida para não aproximar muito, para não jogar muito calor nela. Joga uma distância que o calor seja confortável, que a sua mão, por exemplo, aqui não queime, ó. Não joga com o secador aqui. Em outros casos, vai depender da data do vídeo, mas vai ter um vídeo aqui no canal mostrando como limpar por ultrassom. Também o revestimento, vamos dizer assim, que a gente pode fazer. Esse vídeo eu não fiz ainda, mas vai ter aqui no canal. A gente pode fazer por quando passa o tempo, às vezes a sua placa-mãe não tem mais a mesma pressão lá para segurar a memória, ou a própria memória aqui já tá muito desgastada, os contatos dela. Aí a gente pode fazer então um revestimento e fazer com que ela fique mais firmezinha lá. E tem esse caso que eu quero que vocês vejam aí no vídeo. Foi um caso que eu, de início, eu enxerguei já esse problema na memória e resolvi filmar. E por sorte minha deu certo e ficou um vídeo bem interessante. É um caso mais raro, primeira vez que aconteceu comigo aqui, mas foi bom que eu documentei, e caso esteja acontecendo com você, você pode fazer esse procedimento e salvar uma memória aí. Nesse vídeo a gente salvou uma memória de 1 GB. Muita gente vai pensar e vai dizer assim: pô, Lauro, mas nem vale a pena pagar para fazer isso. Realmente, o cliente pagar para fazer esse serviço não vale a pena. O profissional, se quiser fazer, depende de como tiver o tempo dele, pode valer a pena. E também, no caso, eu fiz questão de fazer esse reparo para mostrar para vocês aqui no canal, porque pode estar acontecendo uma memória de 4 GB como essa aqui, que aí já é mais interessante, ou uma memória de 8, 16, 32, 64, a gente tem bastante memórias com um preço bem considerável, com capacidade bem grande surgindo aí no mercado, né? Então, se acontecer um caso igual a esse, você já sabe como fazer. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí. Bom, vamos dar uma olhadinha então no PC aqui na bancada. Vamos ligar aqui. Olha aí. Sintoma clássico de memória, né? Vamos descobrir mais adiante. Vamos dar uma olhada então aqui na BIOS. E continua os mesmos 2 GB, mesmo tendo a memória lá instalada. Então o que acontece? Dessa vez ele deu bip. Em outras tentativas que eu fiz aqui, a placa ficava bipando e não entrava, não dava nem vídeo. Agora deu vídeo, mas ele continua só detectando um pente aqui no caso de 2 GB. Vamos dar uma olhada agora, vamos desligar aqui. Vamos dar uma olhada agora nessa memória aqui. Olhando ela assim, então está normal. Agora vamos olhar aqui pelo outro lado. Vou trazer mais perto aqui para vocês poderem ver. Aqui nos componentes eletrônicos dela tem esse capacitor aqui. Deixa eu pegar um apontador aqui para mostrar para vocês.
Olha como é pequenininha. Essa aqui é uma chave de fenda daquelas bem pequenininhas, ó. Aquelas fininhas ali, a placa, tá vendo? Então olha só. Aqui. Esse capacitor. A princípio tudo ok, mas a gente andando um pouquinho mais pro lado, olha aqui, ó. Tem um capacitor que está trincado. Não sei se houve algum problema no componente, ele esquentou e acabou rompendo, ó. Mas é este aí o problema dele. Visível, claro. Então vamos levar para a bancada de solda e vamos trocar esse componente aí primeiro. Vocês conseguem ver aí, né? Já tinha mostrado para vocês anteriormente que este capacitor está trincado. Mas será que é só ele o problema? Vamos primeiro sacar ele fora aqui. E onde é que a gente vai arrumar um capacitor igual a esse aqui? Em sucatas. Ou vai encomendar, vai demorar um tempinho para chegar. Mas mais fácil é aí procurar em sucatas, que você tem aí no seu estoque, se você tem, né? Aqui a gente tem então uma placa de uma gravadora de DVD. Ela pifou, né? Não lia mais. E aqui eu já tirei alguns capacitores dela que já usei para consertar alguns casos, tá? Eram coisas que eu fiz antes de fazer os vídeos. Mas aqui a gente consegue encontrar algumas coisinhas bem interessantes, como esse capacitor aqui, ó. Ele é igual aquele lá. A gente vai pegar esse capacitor aqui e vai colocar lá. Nesse caso aqui, para retirar esse capacitor, a melhor coisa que tem é uma estação que eu tenho, que é uma Yaxum 902+, e um soprador térmico. Eu não liguei ele aqui ainda, ele não tá fazendo barulho, mas agora eu vou ligar, então talvez fique meio ruim o vídeo com muito barulho. Então vamos lá, vamos ligar ele. Nesse momento eu coloquei a temperatura de mais ou menos uns 370 graus, ajustei o ar aqui para não ficar muito forte. Vamos dar uma esquentada e vamos ver se a gente consegue tirar. Vamos subir um pouco mais a temperatura. Certo. Eu subi um pouquinho mais, coloquei 410, achei que estava em 410, mas deu 420 ali. Então retirei o capacitor. Vamos ver um capacitor então aqui igual. Aqui tem um, esse aqui. Como ele tá trincado, vai ficar um pouquinho diferente, tá? Mas eles são iguais, olha. Isso dá pra distinguir aí, esses dois são iguais. Então vamos retirar esse aqui agora. Colocar um pouquinhozinho de fluxo capacitorado aqui. E vamos colocar ele lá no lugar agora. Vou diminuir um pouco o ar, a pressão do ar. É só passar calor, não ele não sair do lugar aqui. Agora aumenta um pouquinho. E acredito que ele já está soldado. Vamos dar uma limpada nele aqui. Ele está bem soldadinho aí na memória. Agora, qual seria o procedimento? Passa um pedacinho de papel higiênico limpo aí, para tirar um pouco da oleosidade do seu fluxo de solda, a não ser que você use aqueles fluxos que não precisa de limpeza. Depois, você pega um produto de limpeza de eletrônicos, despeja uma gotinha aí em cima, ó, dá uma escovadinha. Um pouco que é resíduo que ficou aí da solda, né? E aí é hora de testar e vamos ver se funcionou. Vamos lá. E agora, pessoal, então é a hora da verdade, né? Aqui é a memória RAM já com o seu capacitor trocado aí. Olha, ele era um mais clarinho assim, né? Agora ele é um mais laranjinha. Vamos colocar ela aqui. Ela não estava nem detectando, né? Vamos ver se agora vai. Ligar o estabilizador. E ligar aqui. Isso vai dar o bip. Deu o bip. Aí. E olha aí. Voltou a funcionar. Na memóriazinha que a gente fez esse reparo. Vai ser sempre esse problema? Não, não vai ser sempre esse problema. Até a primeira vez que eu vejo essa memória com esse capacitor trincado. Porém, bom sempre a gente dar uma inspecionada antes de jogar fora. Essa memória foi trocada, dizendo que não teria mais condições de
de continuar com ela. Foi trocada não, foi retirada da máquina, dizendo que não haveria mais condições de continuar com ela. A gente conseguiu reparar. É uma memória de 1 GB, é pouco? Poderia ser uma memória de 4 GB, né? Então a gente fez esse reparo mais pensando em mostrar para vocês um reparo que pode ser feito. E se fosse uma memória de 16 GB, valeria bastante a pena fazer esse pequeno reparo. Então, inspeciona bastante aí visualmente para ver se não tem nenhum componentezinho que possa estar com defeito. E às vezes é uma coisa bem simples. Nem sempre vai ser, mas nesse caso era. Voltando aqui agora com o computador montadinho, vamos ligar ele e vamos ver como é que ele se comporta, tá? Aí liguei, deu bip, vou deixar ele entrar aqui no Windows. A gente já fez o teste de memória, tudo rodou ok, tudo funcionando perfeitamente, reconheceu os 3 GB de memória RAM que ele tem. É uma máquina simplesinha, né? Ele estava tendo problemas de desligar sozinho, né? Então ele tá na primeira vez que ligar e provavelmente ele vai ter o check disk sendo feito aí. Vou deixar passar todo, tá? E vou acelerar o vídeo para vocês. Aí carregou o Windows direitinho, né? Vamos dar uma olhada na memória aqui. Vamos ver a quantidade de memória RAM que ele mostra aqui instalada. Tá carregando o sistema ainda, né? Ele é uma máquina que não é tão rápida, um dual core, 3 GB de RAM aí, ó. Então é isso, olha lá, ó, já deu até com o índice precisa ser atualizado, por quê? Porque ele estava funcionando reconhecendo 2 GB. Então ele reconhece que foi aumentado 1 GB de memória RAM. E aí ele fica ali dizendo que precisa ser atualizado o índice, né? É o Windows 7 que tem na máquina. Então mais um caso resolvido aqui. Certo, pessoal, então esse foi mais um vídeo em que a gente conseguiu mostrar um consertinho aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando mais uma vez que esse é um caso, uma memória de 1 GB que não valeria a pena fazer esse procedimento técnico para algum cliente cobrando pelo serviço. Vale mais a pena comprar uma outra memória, que sairia mais em conta, né? Uma memória até de 2 GB, inclusive sairia mais barato do que esse serviço. Mas a gente fez questão de trazer e mostrar para vocês aqui, né? Mais uma vez, reforço meu pedido. Tá gostando desse conteúdo aí? Tá achando legal o canal? Dá essa força aí, porque isso é muito importante para a gente poder continuar trazendo mais e mais vídeos interessantes aqui para vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando há vídeo novo. Siga nossas redes sociais, vai aparecer na tela aí para vocês. E se você gosta de conteúdos como esse, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!